4 advogados e 2 seguranças cercaram a barraca de marmita de Lúcia numa manhã comum. Mostraram a foto de um velho que ela alimentava de graça há meses. "Onde ele está?" perguntaram. Lúcia gelou. Achou que ele tinha feito algo grave, mas quando revelaram quem aquele homem realmente era, a vida dela nunca mais foi a mesma. A esquina da Rua das Flores e Avenida Central fervia às 11 da manhã. Era o horário em que todo mundo saía do trabalho procurando comida rápida, barata e que matasse a fome de verdade. E era ali, debaixo de um guarda-sol vermelho desbotado, que Lúcia montava sua barraca todos os dias desde que o sol nascia. 42 anos, negra, mãos calejadas, olhos cansados, mas cheios de determinação. Lúcia era vendedora ambulante e aquela barraca de marmitas caseiras não era só trabalho. Era sobrevivência, era o aluguel pago, era a comida dos filhos, era a luz que não podia ser cortada. Naquela manhã, como em todas as outras, ela terminou de ajeitar as panelas de alumínio ainda fumegantes. Arroz soltinho, feijão temperado com alho e cebola, frango ensopado, batata frita crocante. O cheiro subia pela rua e atraía gente de longe. "Lúcia, me dá 2 marmitas grandes!" gritou um motoboy parando a moto em cima da calçada. "Já vai, Toninho!" ela respondeu, pegando 2 potes de isopor e enchendo com capricho. Enquanto servia, seu olhar passeou pela esquina. E então ela o viu. Ele estava ali de novo. O velho, parado na sombra de uma árvore do outro lado da calçada, olhando para a barraca com aquele jeito quieto, quase invisível. Roupas velhas, lavadas, mas puídas. Calça jeans com remendos nos joelhos, camisa xadrez desbotada, chinelos de dedo gastos, cabelo grisalho despenteado, rosto marcado pelo tempo, pela vida dura. Mas eram os olhos que chamavam atenção. Olhos de quem tinha fome. Não a fome de quem esqueceu de almoçar. Não, era a fome de quem não sabia se ia comer naquele dia. A fome silenciosa. A que não pede, mas implora com o olhar. Já fazia 3 meses que ele aparecia. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, sempre quieto. Ele nunca se aproximava, nunca pedia nada. Só ficava ali, observando. No primeiro dia, Lúcia tinha ignorado. No segundo, sentiu um aperto no peito. No terceiro, não aguentou mais. Ela encheu uma marmita até a borda, pegou um copo de suco de laranja e atravessou a rua. "Ô senhor!" chamou, estendendo a comida. "Toma. Hoje é por minha conta." O velho olhou para ela com surpresa. Não com desconfiança, não com vergonha. Só surpresa, como se há muito tempo ninguém lhe oferecesse nada sem querer algo em troca. Ele aceitou a marmita com as 2 mãos trêmulas e fez um aceno lento com a cabeça. Não falou nada. Apenas sentou-se embaixo da árvore, abriu a tampa e começou a comer devagar, como quem saboreia cada garfada com gratidão. E assim começou. Todos os dias, às 11 horas, o velho aparecia, e todos os dias Lúcia separava uma marmita para ele, sem cobrar, sem esperar nada, apenas porque sim. Os clientes perceberam. "Lúcia, você tá louca?" disse Dona Marlene, uma senhora que comprava marmita toda terça. "Vai alimentar esse velho até quando? Comida não dá em árvore, não. Enquanto Deus me der força para fazer, ele vai comer", respondeu Lúcia firme. "Ih, mulher, bondade demais é burrice", resmungou o seu Joaquim, dono da banca de jornal ao lado. "Esse tipo de gente sempre aparece querendo mais. Você vai ver." Lúcia não respondia, não adiantava. Ela sabia que as pessoas julgavam, mas também sabia o que sua mãe sempre dizia antes de partir: "Filha, se você tem comida e alguém perto de você está com fome, você divide. Não importa quem seja, porque um dia pode ser você precisando." E Lúcia nunca esqueceu. Os dias foram passando. O velho continuava aparecendo, sempre quieto, sempre grato.
Às vezes, ele sorria de leve quando pegava a marmita, outras vezes apenas acenava, mas ele nunca faltava. Lúcia começou a reparar pequenos detalhes. Ele sempre vinha limpo. As roupas eram velhas, mas não sujas. O cabelo, mesmo bagunçado, não era maltratado. As unhas estavam cortadas. Ele não parecia alguém totalmente abandonado, mas também não parecia alguém que tinha onde cair morto. E ele nunca falava. Até aquele dia. Era uma quinta-feira nublada. Lúcia estava embalando a última marmita da manhã quando sentiu alguém parado ao lado da barraca. Virou-se e viu o velho, mais perto do que de costume. Ele olhou para ela com aqueles olhos cansados, mas cheios de algo que ela não conseguia decifrar. E então, pela primeira vez em 3 meses, ele falou: "Muito obrigado." A voz era rouca, baixa, mas firme. Lúcia sentiu um arrepio. Não de medo, de emoção, de nada seu. Ela hesitou, percebendo que não sabia nem o nome dele. De nada. É só comida. Todo mundo merece comer. O velho assentiu devagar, pegou a marmita e voltou para debaixo da árvore. Lúcia ficou parada, olhando para ele. Algo dentro dela dizia que aquele homem carregava uma história grande, mas ela não fazia perguntas. Não era da conta dela. Só importava que ele não passasse fome. Naquela noite, ao fechar a barraca, Lúcia contou o dinheiro do dia. Tinha sido um bom dia, mas quando passou pela árvore onde o velho sempre ficava, ela parou. Ele já tinha ido embora. Mas em cima de uma pedra cuidadosamente dobrado estava um lenço branco, velho, mas limpo. E em cima dele, uma palavra rabiscada com caneta azul. Obrigado. Lúcia pegou o lenço, apertou contra o peito e sentiu os olhos arderem. Ela não sabia. Mas em menos de uma semana, tudo ia mudar. A segunda-feira começou igual a todos os outros dias. Lúcia acordou às 5 da manhã, preparou o café dos filhos, deixou o almoço pronto e saiu antes do sol nascer. Às 6:30, já estava na esquina montando a barraca. Panelas, potes, talheres, guardanapos. Tudo no lugar certo. O movimento começou cedo. Trabalhadores passando apressados, estudantes com pressa, motoristas de aplicativo parando rápido para pegar marmita. Lúcia atendia todo mundo com o mesmo sorriso cansado, mas genuíno. Já passava das 10 quando ela percebeu. 2 carros pretos pararam na esquina. Não eram carros comuns, eram sedãs grandes, vidros escuros, impecáveis. O tipo de carro que não para em esquina de barraca de marmita. Lúcia franziu a testa. As portas se abriram. Desceram 4 homens de terno. Ternos escuros, bem cortados, sapatos brilhando. Gravatas ajustadas, todos carregando pastas de couro. Logo atrás deles, 2 seguranças, grandes, sérios, de óculos escuros e postura militar. O burburinho da rua diminuiu. As pessoas começaram a olhar. Lúcia sentiu o estômago revirar. Os homens caminharam direto em direção à barraca dela. Passos firmes, semblantes fechados. O clima pesou. "Bom dia", disse o homem à frente. Um senhor de uns 50 anos, cabelo grisalho bem penteado, voz grave e controlada. "A senhora é Lúcia?" Ela engoliu seco. "Sou. Por quê? Aconteceu alguma coisa?" O homem trocou um olhar rápido com os outros e então tirou uma foto do bolso interno do paletó. Estendeu para ela. "A senhora conhece esse homem?" Lúcia pegou a foto com as mãos tremendo levemente. Era ele, o velho. A foto era antiga, mas era ele. Mais jovem, cabelo ainda escuro, sem as marcas profundas no rosto. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos cansados que ela via todos os dias debaixo da árvore. "Conheço", respondeu, devolvendo a foto. "Ele vem aqui todo dia, por volta das 11. Por quê? Ele fez alguma coisa errada?" Os 4 homens se entreolharam novamente. Um deles, mais novo, de óculos finos, deu um passo à frente. "Não, senhora. Ele não fez nada errado."
A voz era educada, mas firme. Nós somos advogados e estamos procurando por esse senhor há meses. Lúcia sentiu o coração disparar. Meses! Repetiu incrédula. Mas por quê? O que aconteceu? O advogado mais velho respirou fundo, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Isso é uma questão delicada. Precisamos falar com ele pessoalmente. A senhora pode nos dizer há quanto tempo ele vem aqui? Faz uns 3 meses, respondeu Lúcia, ainda tensa. Ele nunca fala muito. Só come e vai embora. Ele menciona onde mora. Para onde vai depois? Não, nunca perguntei, não é da minha conta. O advogado assentiu, respeitoso. Entendo. A senhora tem ideia de onde ele pode estar agora? Não sei. Ele só aparece perto das 11. O homem olhou para o relógio de pulso. Um relógio caro, dourado, que brilhava sob o sol da manhã. 10h45, murmurou. Então, virou-se para os outros. Vamos esperar. Lúcia arregalou os olhos. Esperar? Aqui? Sim, se a senhora não se importar. Eu não me importo, mas... Lúcia hesitou, olhando ao redor. Os clientes estavam todos paralisados, observando a cena. A curiosidade era visível. Vocês podem me dizer, pelo menos, ele está em perigo? Alguém quer fazer mal para ele? O advogado mais velho a encarou com seriedade. Não, senhora, ninguém quer fazer mal a ele. Muito pelo contrário. Ele fez uma pausa. Estamos aqui para trazê-lo de volta. Lúcia franziu a testa. De volta? De volta para onde? Para casa. A resposta veio simples, mas carregada de peso. Lúcia sentiu um frio na espinha. Aquele velho tinha uma casa? Tinha gente procurando por ele? Os advogados se afastaram um pouco, mas ficaram por perto. Os seguranças se posicionaram discretamente nas laterais da rua, vigiando. Lúcia tentou voltar ao trabalho, mas estava impossível se concentrar. Dona Marlene, a cliente fiel, chegou perto da barraca com os olhos arregalados. Lúcia, o que está acontecendo? Quem são esses homens? Não sei direito, respondeu Lúcia baixinho. Tem a ver com o velho que eu alimento. Eu sabia, exclamou Dona Marlene, dramática. Eu sabia que esse homem era estranho. Aposto que é criminoso. Não é não, cortou Lúcia firme. Eles disseram que só querem levar ele de volta para casa. Casa? Que casa? Ele não parece ter nem onde cair morto. Lúcia não respondeu. Ela também não entendia. Mas algo dentro dela dizia que estava prestes a descobrir. Os minutos se arrastaram como horas. 10h50, 10h55, 11 horas. E então ele apareceu. O velho vinha caminhando devagar pela calçada, como sempre, mãos nos bolsos, cabeça levemente baixa, passos arrastados. Mas quando levantou o rosto e viu os carros pretos, os homens de terno e os seguranças, ele parou. Congelou no meio da calçada. O advogado mais velho deu um passo à frente, calmamente. Não foi agressivo. Não foi ameaçador. Foi respeitoso. Senhor Osvaldo Almeida, disse a voz firme, mas gentil. Por favor, precisamos conversar com o senhor. Lúcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Osvaldo? Almeida? O velho tinha nome, tinha sobrenome, tinha identidade. Osvaldo olhou para os advogados, depois olhou para Lúcia. Seus olhos estavam cansados, mas não surpresos. Era como se ele soubesse que esse momento chegaria, como se no fundo ele estivesse esperando. Ele respirou fundo, os ombros caindo levemente, e deu alguns passos à frente. Vocês demoraram, disse a voz rouca quebrando o silêncio. O advogado assentiu. Sabemos, senhor, mas o encontramos e sua família está desesperada. Osvaldo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu de novo, havia algo diferente neles. Não era medo, não era raiva, era aceitação. Família, repetiu, quase como se testasse o peso da palavra.
Então, olhou diretamente para Lúcia, que estava paralisada atrás da barraca. Ela é a única família que eu tive nos últimos meses. Lúcia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. O advogado seguiu em frente, respeitoso. Senhor, por favor, vamos conversar, só conversar. O senhor não é obrigado a nada, mas precisa ouvir o que temos a dizer. Osvaldo assentiu devagar e, pela primeira vez, Lúcia viu algo que nunca tinha visto nele. Medo, não de violência, não de perigo. Medo de voltar. Osvaldo ficou parado na calçada por alguns segundos que pareceram eternos. O barulho da rua continuava ao redor. Carros passando, pessoas conversando, o movimento normal de uma segunda-feira qualquer. Mas ali, naquela esquina, o tempo tinha congelado. Os advogados esperaram, não pressionaram, apenas aguardaram com paciência. Osvaldo finalmente deu mais alguns passos em direção a eles. Seu rosto estava cansado, mas sereno. Ele não parecia um homem em fuga. Parecia um homem que tinha feito uma escolha difícil e sabia que uma hora ou outra teria que encarar as consequências. Quanto tempo vocês levaram para me achar? Perguntou, a voz rouca, mas firme. O advogado mais velho respondeu com respeito. 4 meses, senhor. Desde que o senhor saiu de casa sem avisar ninguém. Sua família contratou investigadores. Fizemos buscas em hospitais, abrigos, delegacias. Até que, há 2 semanas, um dos investigadores o viu aqui. Mas perdemos o rastro novamente. Só conseguimos confirmar hoje através de relatos de comerciantes da região. Osvaldo deu um sorriso amargo. 4 meses. Repetiu como se estivesse medindo o peso do tempo. 4 meses para descobrirem que eu não queria ser encontrado. Senhor Osvaldo, por favor, disse o advogado mais jovem de óculos. Seu filho está desesperado, sua nora também. Eles não sabiam se o senhor estava vivo ou... Vivo, interrompeu Osvaldo, seco. Como vocês podem ver, eu tô vivo. Ele olhou ao redor, para a rua, para a barraca de Lúcia, para as pessoas que agora observavam a cena com curiosidade descarada. Então, seus olhos pousaram em Lúcia, que estava paralisada atrás das panelas de marmita, as mãos apertando a borda da mesa. Ela sabe quem eu sou? Perguntou Osvaldo, apontando discretamente para Lúcia. Não, senhor, não contamos nada. Só mostramos sua foto e perguntamos se ela o conhecia. Osvaldo assentiu devagar e caminhou até a barraca. Os advogados ficaram para trás, dando espaço. Lúcia o encarou, o coração batendo rápido. Pela primeira vez em 3 meses, ela não sabia o que dizer. Aquele homem que ela alimentava todos os dias, que ela achava ser apenas mais um esquecido pela vida. Tinha advogados, seguranças, família procurando por ele. Osvaldo, disse ela, testando o nome. É assim que você se chama? Ele sorriu de leve. Um sorriso triste, mas sincero. É, Osvaldo Almeida, mas pode continuar me chamando de seu, se quiser. Eu gostava. Lúcia sentiu um nó na garganta. Por que você não me contou? Por que não disse que tinha gente procurando por você? Osvaldo respirou fundo, apoiando as mãos na beirada da barraca. Porque eu não queria ser encontrado, respondeu simples. Eu precisava sumir. Precisava sentir o que era não ser ninguém, não ser um nome, não ser um sobrenome, não ser uma empresa, só... ser. Lúcia franziu a testa, confusa. Empresa? Do que você está falando? Osvaldo olhou para ela com aqueles olhos cansados que ela conhecia tão bem. Eu tenho, ou tinha, não sei mais, uma rede de restaurantes, 32 unidades espalhadas pelo estado. Comida popular, barata, boa, foi o que eu construí a vida inteira. Lúcia arregalou os olhos. Você é dono de restaurantes? Era. Não sei se ainda sou. Osvaldo deu de ombros. Faz 4 meses que eu abandonei tudo.
Deixei a empresa, a casa, o dinheiro. Aluguei um quartinho num bairro esquecido e vivi com o mínimo. Queria saber se ainda existia gente boa nesse mundo. Gente que ajuda sem esperar nada. Gente que olha para você e vê um ser humano, não uma oportunidade. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. E eu encontrei você. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem. Ela tentou limpar o rosto rapidamente, mas não conseguiu esconder a emoção. Eu não sabia. Você estava com fome. Eu não ia deixar você passar fome. Eu sei, disse Osvaldo, a voz quebrando. E foi exatamente por isso. Você não sabia quem eu era, não sabia que eu tinha dinheiro, não sabia de nada, mas mesmo assim você me alimentou todos os dias, sem pedir nada, sem esperar nada. Ele olhou para os advogados que aguardavam a alguns metros de distância e depois voltou a encarar Lúcia. Você me lembrou do motivo pelo qual eu comecei tudo isso. Lúcia limpou as lágrimas e respirou fundo, tentando processar tudo. E agora? O que vai acontecer agora? Osvaldo olhou para o céu por um momento, como se buscasse uma resposta ali. Então, suspirou. Agora eu vou ter que voltar. Vou ter que encarar meu filho. Vou ter que explicar tudo. E vou ter que decidir o que fazer com o resto da minha vida. Ele se virou para os advogados e acenou com a cabeça. O advogado mais velho se aproximou novamente. Senhor Osvaldo, o senhor aceita nos acompanhar? Podemos conversar num lugar mais reservado. Seu filho está esperando. Osvaldo fechou os olhos por um instante e assentiu. Tá bom, eu vou. Mas antes de seguir, ele se virou mais uma vez para Lúcia e estendeu a mão. Ela apertou, sentindo a mão calejada e trêmula dele na sua. Obrigado, disse Osvaldo, a voz embargada. Você não sabe o que fez por mim. Eu só dei comida, respondeu Lúcia chorando. Não, disse Osvaldo firme. Você me devolveu a fé. Ele soltou a mão dela, deu meia volta e caminhou em direção aos carros pretos. Os advogados o acompanharam respeitosamente. Os seguranças abriram a porta traseira de um dos sedãs. Osvaldo entrou no carro. A porta se fechou e os dois carros partiram, sumindo no trânsito da cidade. Lúcia ficou parada, sozinha atrás da barraca, as mãos tremendo, o coração disparado. Ao redor dela, os clientes começaram a sussurrar, especulando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas Lúcia mal ouvia. Ela só conseguia pensar em uma coisa. Aquele homem que ela alimentou por 3 meses, que ela achou que não tinha nada, era dono de uma rede inteira de restaurantes. E ela era só uma vendedora ambulante de uma esquina esquecida. Por que ele tinha vindo até ali? Porque tinha escolhido desaparecer. E mais importante, o que ele quis dizer com "você me devolveu a fé". Lúcia não sabia. Mas algo dentro dela dizia que aquela não seria a última vez que ela veria Osvaldo Almeida. Lúcia não conseguiu trabalhar direito pelo resto do dia. Sua cabeça estava confusa. As mãos tremiam enquanto servia as marmitas. Os clientes perceberam. Dona Marlene insistiu em perguntas, mas Lúcia não tinha respostas. Ela mesma não entendia o que tinha acontecido. Às 5 da tarde, quando estava desmontando a barraca, um dos carros pretos voltou. Lúcia congelou. A porta traseira se abriu e o advogado mais velho desceu. Ele caminhou até ela com passos calmos, uma pasta de couro debaixo do braço. "Boa tarde, dona Lúcia", cumprimentou, educado. "Posso roubar alguns minutos do seu tempo?" Lúcia assentiu, ainda tensa. "Claro. O que foi? O Osvaldo está bem?" "Está sim. Ele pediu que eu viesse conversar com a senhora." O advogado olhou ao redor e apontou para um banco de praça próximo. "Podemos sentar?" Eles caminharam até o banco. Lúcia sentou na beirada, nervosa. O advogado se acomodou ao lado dela, abrindo a pasta e tirando alguns documentos. "Meu nome é Dr. Alberto Mendes.
Sou advogado da família Almeida há mais de 20 anos. Começou. Preciso explicar algumas coisas sobre Osvaldo. E então, Dr. Alberto contou tudo. Osvaldo Almeida não era apenas um empresário. Era o fundador da Rede Almeida. 32 restaurantes populares espalhados pelo estado, mais de 800 funcionários, milhares de refeições servidas por dia. Ele tinha começado do zero, vindo de família pobre, trabalhando como ajudante de cozinha. Com muito esforço, abriu o primeiro restaurante há 35 anos, sempre focado em comida boa, barata e acessível para trabalhadores. Mas há 4 meses, tudo desmoronou. Ricardo, o filho, havia assumido a diretoria 2 anos antes e começou a pressionar o pai. Queria transformar os restaurantes populares em algo sofisticado, aumentar preços, focar em lucro maior. Osvaldo se recusou. Disse que aquilo traía tudo pelo que ele tinha lutado. A briga foi violenta. Ricardo disse que o pai era velho demais e sentimental demais. Osvaldo respondeu que o filho tinha perdido a essência e virado só um empresário frio. No dia seguinte, Osvaldo desapareceu. Não levou cartão, celular, documentos, só a roupa do corpo e algum dinheiro em espécie. Alugou um quartinho simples num bairro pobre e passou meses vivendo com quase nada, testando se ainda existia bondade genuína no mundo. E foi ali, naquela esquina, que ele encontrou Lúcia. Osvaldo nos contou tudo hoje, disse Dr. Alberto. Ele disse que a senhora devolveu a fé dele, que a senhora o lembrou porque ele começou tudo isso. Lúcia sentiu as lágrimas voltarem. Ele estava com fome. Exatamente. Dr. Alberto sorriu. A senhora não sabia quem ele era. Não perguntou nada. Só viu um ser humano com fome e decidiu alimentá-lo. Todos os dias. Durante 3 meses. Doutor, Alberto fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Lúcia. Osvaldo voltou hoje para casa. Conversou com o filho. Eles ainda têm muito a resolver, mas o primeiro passo foi dado. E ele pediu uma coisa específica, que eu viesse aqui conversar com a senhora. Lúcia limpou as lágrimas. Conversar sobre o quê? Dr. Alberto tirou um documento da pasta e estendeu para ela. Sobre isso. Lúcia pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas, mas ela não entendia muito do que estava escrito. Eram termos jurídicos, números, cláusulas. O que é isso? É uma proposta, dona Lúcia, explicou o Dr. Alberto, paciente. Osvaldo quer reestruturar a Rede Almeida. Ele vai retomar o controle da empresa e voltar ao propósito original. Comida boa, acessível e humana. E ele quer que a senhora faça parte disso. Lúcia franziu a testa confusa. Como? Ele quer transformar sua barraca no primeiro restaurante da nova fase da Rede Almeida. Aqui mesmo, nessa esquina. Um restaurante popular, simples, acolhedor. E ele quer que a senhora seja a gerente. Mais do que isso, ele quer que a senhora seja sócia. 10% de participação societária. Lúcia sentiu o mundo girar. Sócia? Eu? Sim, senhora. Osvaldo disse que a senhora tem o coração certo, que a senhora nunca esqueceu o que significa servir com alma. E que se ele vai reconstruir o propósito da empresa, precisa de gente como a senhora ao lado dele. Lúcia olhou para o documento nas mãos, olhou para o advogado, olhou para a barraca de marmita que ela montava todos os dias havia anos, e então olhou para o céu. Isso é real? Sussurrou. É sim, dona Lúcia, muito real, respondeu o Dr. Alberto sorrindo. Osvaldo pediu para eu dizer uma coisa. Você me alimentou quando eu estava quebrado por dentro. Agora eu quero alimentar seus sonhos. Lúcia desabou em lágrimas. E pela primeira vez em muitos anos, ela chorou de felicidade. Lúcia não dormiu naquela noite. Ficou acordada até de madrugada, olhando para o teto do quarto pequeno que dividia com os 2 filhos.
O documento que Dr. Alberto tinha deixado com ela estava em cima da mesinha de cabeceira, dobrado com cuidado. 10% de participação societária. Gerente de restaurante. Sócia. Ela mal conseguia acreditar nas palavras. Parecia coisa de novela. Parecia impossível. Mas estava ali, escrito em papel timbrado com o nome dela. Lúcia Aparecida dos Santos. Na manhã seguinte, ela acordou mais cedo do que de costume. Tomou banho, vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans limpa e uma blusa branca simples, e pegou o ônibus. Dr. Alberto havia deixado o endereço. O escritório central da Rede Almeida ficava no centro da cidade, num prédio comercial de 8 andares. Lúcia nunca tinha entrado num lugar assim. O saguão era enorme, com piso de mármore brilhante, ar-condicionado gelado e seguranças de terno na entrada. Ela sentiu as pernas tremerem. Quase desistiu. Mas então lembrou do rosto de Osvaldo, dos olhos cansados dele, da gratidão naquele obrigado sussurrado. Ela respirou fundo e entrou. A recepcionista, uma mulher loira de uns 30 anos, vestindo terno impecável e maquiagem perfeita, levantou os olhos da tela do computador e a olhou de cima a baixo. O olhar era frio, julgador. "Pois não?" perguntou com um tom que deixava claro que Lúcia não deveria estar ali. "Bom dia. Eu tenho reunião com o Dr. Alberto Mendes." A recepcionista franziu a testa e deu um risinho de canto de boca. "Reunião? A senhora tem certeza?" "Tenho. Ele me pediu para vir hoje de manhã." A mulher suspirou com impaciência e checou o computador. Nome? Lúcia Aparecida dos Santos. A recepcionista procurou de novo e finalmente encontrou. Sua expressão mudou para surpresa e depois para desdém mal disfarçado. "Ah, você é a..." Ela pausou, como se estivesse escolhendo as palavras. "A da barraca." Lúcia sentiu o rosto esquentar. "Sou vendedora ambulante, sim." Antes que a recepcionista pudesse responder, um homem de terno cinza saiu de uma sala lateral. Era jovem, uns 35 anos, cabelo gel, gravata cara, postura arrogante. Ele parou ao ver Lúcia e olhou para a recepcionista. "Quem é essa?" "É a convidada do Dr. Alberto", respondeu a recepcionista com um tom claramente irônico. O homem olhou para Lúcia com desprezo. "Você é entregadora?" perguntou direto. "Não, eu tenho reunião." Ele deu uma risada curta. "Reunião? Aqui?" Ele olhou para a roupa dela, para a bolsa simples, para os sapatos gastos. "Olha, querida, reunião aqui é coisa de executivo. Se você veio entregar alguma coisa, é lá nos fundos. Porta de serviço." Lúcia sentiu a humilhação queimar no peito. "Eu não vim entregar nada. O Dr. Alberto me chamou." O homem revirou os olhos. "Tá bom, senta ali e espera." Apontou para um sofá no canto, longe da área principal. "E da próxima vez, vem pela entrada dos funcionários, tá? Aqui é área social." Lúcia engoliu seco e caminhou até o sofá. Sentou na beirada, as mãos tremendo de raiva e vergonha. A recepcionista e o homem de terno trocaram olhares e risinhos baixos. Ela ficou ali, esperando, sentindo-se pequena, até que o elevador se abriu e Dr. Alberto saiu, acompanhado de Osvaldo. "Lúcia", chamou o Dr. Alberto sorrindo, "desculpa a demora." Lúcia se levantou rapidamente. O homem de terno e a recepcionista olharam, confusos. Osvaldo caminhou direto até Lúcia e apertou a mão dela com carinho. "Bom dia. Pronta para mudar sua vida?" Lúcia sorriu, ainda tensa. "Acho que sim." Dr. Alberto se virou para o homem de terno que agora estava pálido. "Rogério, essa é a dona Lúcia, nova sócia da Rede Almeida." Disse firme. "E da próxima vez que uma convidada minha chegar, você trata com respeito, entendeu?" Rogério engoliu seco. Desculpa, doutor, eu não sabia... Pois deveria saber.
cortou Osvaldo, olhando para ele com desaprovação. Respeito não depende de roupa. Osvaldo olhou para Lúcia e fez um gesto gentil. Vamos. Lúcia assentiu, e os três entraram no elevador. As portas se fecharam, deixando Rogério e a recepcionista paralisados, envergonhados. Dentro do elevador, Lúcia respirou fundo. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer, disse Osvaldo. Aquilo ali é exatamente o que eu quero mudar nessa empresa. Bateu na porta. Entre, chamou uma voz do outro lado. Lúcia abriu a porta devagar e parou. Osvaldo estava lá. Ele estava sentado numa cadeira ao lado de uma grande mesa de reuniões. Não usava mais as roupas velhas e puídas. Agora vestia calça social, camisa de botão e um blazer simples. O cabelo grisalho estava penteado, o rosto barbeado. Mas os olhos continuavam os mesmos. Aqueles olhos cansados, mas cheios de vida. Ao lado dele estava Dr. Alberto e um homem mais jovem, de uns 40 anos, cabelo escuro bem cortado, terno impecável. Ele tinha a mesma estrutura facial de Osvaldo. Era claramente o filho. Ricardo olhou para Lúcia assim que ela entrou. Seu olhar era frio, avaliador. Ele não se levantou. Osvaldo se levantou assim que viu Lúcia. Lúcia, disse com um sorriso genuíno. Obrigado por vir. Ela ficou parada na porta, nervosa. Eu não sei se devia ter vindo. Esse lugar é muito... chique, completou Osvaldo sorrindo. Eu sei. Eu também me sinto estranho aqui. Fazia tempo que eu não voltava. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Lúcia obedeceu, ainda tensa. Dr. Alberto sorriu para ela, encorajador. Ricardo continuou sério, observando-a em silêncio. Osvaldo se sentou de novo e entrelaçou as mãos sobre a mesa. Lúcia, esse é meu filho, Ricardo, apresentou. Ricardo apenas acenou com a cabeça, sem sorrir. É ela? Perguntou Ricardo olhando para o pai. O tom era seco, quase desafiador. É ela, confirmou Osvaldo firme. Ricardo deu um meio sorriso irônico e se recostou na cadeira, cruzando os braços. Pai, com todo respeito, começou, olhando diretamente para Osvaldo. A gente está falando de sociedade numa empresa multimilionária. A senhora tem experiência com gestão, com finanças, com contratos? Lúcia sentiu o estômago apertar. Não, eu só vendo marmita na rua. Ricardo suspirou, impaciente. Pois é. Ele olhou para o pai. Pai, eu entendo que o senhor teve uma experiência emocional com ela. Mas isso aqui é negócio. A gente não pode entregar participação societária por gratidão. Isso não é caridade. Osvaldo o encarou com firmeza. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, Ricardo. Sabe? Ricardo se inclinou para a frente. Porque eu não sei. O senhor sumiu por 4 meses, a gente desesperado procurando, e agora volta querendo fazer uma revolução moral na empresa, colocando uma vendedora ambulante como sócia? Lúcia baixou os olhos, sentindo-se pequena. Ricardo, disse Osvaldo, a voz baixa, mas perigosa. Cuidado com o que você vai dizer. Ricardo respirou fundo, tentando se controlar. Pai, eu só quero proteger o que o senhor construiu. A Rede Almeida é sólida, lucrativa, e eu não vou deixar decisões emocionais colocarem tudo a perder. Osvaldo bateu a mão na mesa. O barulho ecoou pela sala. Decisões emocionais? Repetiu, a voz subindo. Foi decisão emocional que construiu essa empresa, Ricardo. Ou você esqueceu que eu comecei vendendo marmita igual ela? Ricardo ficou em silêncio. Osvaldo se levantou, apontando para o filho. Você virou exatamente o que eu tinha medo que você virasse. Um empresário frio, que só enxerga número. Que esqueceu que antes de lucro, a gente serve gente. Pai, não, deixa eu terminar.
Osvaldo olhou para Lúcia, que estava com os olhos marejados. Essa mulher aqui me alimentou todos os dias por 3 meses. Ela não sabia quem eu era. Não queria nada em troca. Ela só viu um ser humano com fome e decidiu ajudar. Você consegue entender o valor disso? Ricardo baixou o olhar. Eu entendo, mas você não entende nada. Cortou Osvaldo. Porque se entendesse, não estava tratando ela desse jeito. O silêncio pesou na sala. Dr. Alberto finalmente interveio, tentando acalmar os ânimos. Senhor Ricardo, com todo respeito, o que seu pai está propondo não é impulsivo. É estratégico. Dona Lúcia representa exatamente o que a Rede Almeida perdeu. Autenticidade. E o mercado está pedindo isso. Ricardo respirou fundo, olhando para Lúcia pela primeira vez com menos frieza. Tá bom, disse finalmente. Eu vou confiar no senhor, pai, mas eu preciso ver resultado. Osvaldo assentiu. Você vai ver. Osvaldo respirou fundo. Eu trouxe você aqui porque preciso explicar melhor a proposta que o Dr. Alberto fez ontem. E porque eu quero que você entenda que isso não é caridade, não é pena. É uma sociedade de verdade. Lúcia engoliu seco. Eu ainda não entendo por que o senhor quer fazer isso. Eu só dei comida. Qualquer pessoa faria. Não, Lúcia, disse Osvaldo, firme. Qualquer pessoa não faria. Eu passei 3 meses observando centenas de pessoas naquela esquina. Sabe quantas pararam para me oferecer algo? 1. Só você. Ele se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dela. Você me alimentou todos os dias, mesmo quando seus clientes zombavam de você, mesmo quando não sobrava muita comida, mesmo quando você estava cansada. Você nunca perguntou meu nome, nunca pediu nada em troca, só deu. E foi isso que me lembrou do motivo pelo qual eu construí essa empresa. Osvaldo apontou para a janela, de onde era possível ver parte da cidade. Eu comecei do zero, Lúcia. Igual você. Trabalhei a vida inteira para construir restaurantes que alimentassem gente trabalhadora, gente simples, gente que não tinha muito, mas merecia comer bem. E com o tempo eu fui me perdendo nisso, fui me afastando do propósito, até que, há 4 meses, eu explodi. Ele olhou para Ricardo, que baixou o olhar, desconfortável. Eu briguei com meu filho porque achei que ele tinha se tornado só um empresário frio. Mas a verdade é que eu tinha permitido isso. Eu tinha deixado a empresa crescer sem proteger a alma dela. E quando percebi, já era tarde. Ricardo finalmente falou, a voz baixa, mas firme. Eu errei, pai. Eu sei disso agora. Eu achei que lucro era tudo. Achei que o senhor era sentimental demais. Ele fez uma pausa. Mas quando o senhor sumiu, quando eu achei que tinha te perdido, entendi que nada disso importa se a gente perde a essência. Osvaldo colocou a mão no ombro do filho. Nós 2 erramos, mas agora vamos consertar. Ele se virou de novo para Lúcia. E você vai nos ajudar nisso. Lúcia balançou a cabeça, ainda confusa. Mas eu não sei nada de restaurante grande. Eu só sei fazer marmita na rua. E é exatamente por isso que eu preciso de você, disse Osvaldo. Você sabe o que importa. Você sabe tratar gente. Você sabe servir com coração. E é isso que a gente perdeu. Eu quero que você transforme sua barraca num restaurante. Aqui mesmo, naquela esquina. A gente investe, constrói, equipa, mas você gerencia. Você contrata, você decide o cardápio, você coloca sua alma ali. Dr. Alberto abriu a pasta e empurrou alguns papéis para Lúcia. Esses são os contratos. Você terá 10% de participação societária no restaurante. Osvaldo entra com o capital inicial, a estrutura e o suporte jurídico. Você entra com o que você sempre teve, o coração. Lúcia olhou para os papéis. As palavras pareciam embaralhadas. Ela nunca tinha visto nada assim. E se eu não conseguir? E se eu fracassar? Você não vai fracassar, disse Osvaldo convicto. Porque você vai fazer o que sempre fez, cuidar de gente.
E isso nunca falha. Ele se levantou, pegou uma caneta e colocou na frente dela. Lúcia, eu tô te pedindo uma coisa. Não tô te oferecendo caridade. Tô te oferecendo uma sociedade, uma parceria. Porque eu acredito em você. E porque você me salvou quando eu estava perdido. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem de novo. Olhou para Osvaldo. Olhou para Dr. Alberto. Olhou para Ricardo, que agora sorria levemente, respeitoso. E então, com as mãos tremendo, ela pegou a caneta, assinou e mudou sua vida para sempre. 3 meses se passaram como um turbilhão. Lúcia ainda lembrava do dia em que as obras começaram. Ela estava trabalhando na barraca quando os caminhões chegaram. Operários, engenheiros, arquitetos, todos com plantas, capacetes, ferramentas. A esquina da Rua das Flores e Avenida Central, que por anos foi só uma calçada movimentada, agora se transformava em algo completamente novo. Durante as obras, Lúcia continuou vendendo marmitas, mas agora de um ponto provisório, alguns metros à frente. Osvaldo fazia questão de aparecer toda semana para acompanhar o andamento. Às vezes, ele chegava de manhã cedo, tomava um café com Lúcia e ficava observando os trabalhadores. Outras vezes, trazia Ricardo junto, que agora ouvia mais e falava menos. "Tá ficando bonito", comentou Osvaldo numa manhã de sexta-feira, olhando para a estrutura que começava a ganhar forma. Lúcia sorriu, nervosa. "Tá ficando grande demais. Eu ainda não acredito que isso tá acontecendo." "Acredita", disse Osvaldo firme, "e você vai arrasar." E ele estava certo. O restaurante ficou pronto no final do 3º mês. Não era grande, não era luxuoso, mas era acolhedor. As paredes eram pintadas de um amarelo claro e suave. As mesas, de madeira simples, mas bem cuidada. As cadeiras confortáveis. Havia plantas nas janelas, quadros com fotos antigas de trabalhadores na parede e um balcão térmico igual aos de restaurante popular, mas limpo, organizado, impecável. Na fachada, uma placa grande com letras em madeira entalhada. Dona Lúcia, comida de verdade. Embaixo, em letras menores. Parte da Rede Almeida. Lúcia chorou quando viu pela primeira vez. Chorou tanto que precisou sentar numa das cadeiras e respirar fundo para se acalmar. Osvaldo estava ao lado dela, sorrindo. "É seu, Lúcia", disse ele, "de verdade." Ela limpou as lágrimas e olhou ao redor. O cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar. As panelas novas brilhavam na cozinha. O fogão industrial estava impecável. Tudo era novo, tudo era dela. "Eu não sei nem por onde começar", admitiu rindo entre as lágrimas. "Começa fazendo o que você sempre fez, cozinhando com amor", respondeu Osvaldo. E foi exatamente isso que ela fez. Lúcia contratou 3 ex-vendedores ambulantes da região. Dona Joana, que vendia pastéis, seu Manuel, que tinha barraca de cachorro-quente, e Raquel, uma jovem de 23 anos que vendia suco natural. Todos eles conheciam a luta diária da rua. Todos eles sabiam o valor de uma oportunidade. A inauguração foi marcada para um sábado de manhã. Osvaldo fez questão de estar presente. Ricardo também. Dr. Alberto trouxe toda a equipe jurídica. E a imprensa local foi chamada. Mas o mais importante, os clientes antigos de Lúcia estavam lá. Dona Marlene, que sempre zombava dela por alimentar o velho, chegou cedo, toda emocionada. Seu Joaquim, o dono da banca de jornal, apareceu com um buquê de flores. Toninho, o motoboy, trouxe outros 5 colegas de trabalho. A fila deu volta no quarteirão. Quando Lúcia abriu as portas pela primeira vez, às 11 da manhã, o restaurante explodiu em aplausos. "Gente, começou Lúcia, a voz embargada. "Eu não sei nem o que dizer. Vocês todos me viram lutando naquela barraca. Vocês viram quando eu era zombada, quando eu não tinha nada. E agora, olha isso. Olha o que Deus fez."
Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas. Esse restaurante existe por causa de um velho que eu alimentei, um velho que ninguém dava valor, e ele me ensinou que bondade vale mais do que dinheiro. Então aqui, todo mundo vai ser bem tratado, todo mundo vai comer bem, e ninguém, nunca, vai passar fome perto de mim. Os aplausos foram ensurdecedores. Osvaldo se aproximou do microfone pedindo licença. Lúcia deu espaço, ainda emocionada. Bom dia a todos, disse Osvaldo, a voz firme, mas cheia de emoção. Meu nome é Osvaldo Almeida. Eu sou o fundador da Rede Almeida. E eu vim aqui hoje para dizer uma coisa. Esse restaurante não é só mais uma unidade da rede. Esse restaurante é o coração da rede. Ele olhou para Lúcia. Há 4 meses eu estava perdido. Eu tinha tudo, mas estava vazio. E foi essa mulher aqui, que não tinha quase nada, que me deu tudo. Ela me alimentou. Ela me tratou como gente. Ela me lembrou por que eu comecei tudo isso. E agora, ela está aqui, realizando o sonho dela. Mas mais do que isso, ela está realizando o meu sonho de novo. Porque esse lugar aqui vai ser o que a Rede Almeida sempre deveria ter sido. Comida boa, justa, feita com amor. A emoção tomou conta do ambiente. Muita gente chorou. Osvaldo apertou a mão de Lúcia e os dois abraçaram, sob flashes de câmeras e aplausos. A reportagem saiu no jornal local no dia seguinte. Depois, foi parar nas redes sociais. O vídeo da inauguração viralizou. Em uma semana, o restaurante Dona Lúcia, Comida de Verdade, era conhecido em toda a cidade. As filas eram constantes. Trabalhadores, estudantes, famílias. Todo mundo queria conhecer a história. Todo mundo queria comer a comida daquela mulher que tinha alimentado um milionário sem saber. E Lúcia? Lúcia trabalhava todos os dias com o mesmo sorriso no rosto. Servia cada prato como se estivesse servindo para Osvaldo naquela primeira vez, debaixo da árvore. Com carinho, com gratidão, com amor. Osvaldo aparecia toda semana. Às vezes só para tomar um café. Outras vezes para almoçar. Ele gostava de sentar numa mesa do canto e observar o movimento. Via Lúcia gerenciando a equipe, conversando com os clientes, cuidando de cada detalhe. E ele sorria, porque finalmente, depois de tantos anos, ele tinha reencontrado o propósito. Numa dessas visitas, Ricardo apareceu junto. Ele chegou na hora do almoço, observou o restaurante cheio, as pessoas felizes, o atendimento caloroso. Ficou parado alguns minutos, apenas observando. Lúcia ouviu e se aproximou, nervosa. Ela ainda lembrava da frieza dele na primeira reunião. Boa tarde, Ricardo. Cumprimentou, educada. Ricardo olhou para ela. Mas dessa vez, seu olhar era diferente. Não havia mais desprezo. Havia respeito. Boa tarde, Lúcia, respondeu. Ele fez uma pausa. Eu vim me desculpar. Lúcia piscou, surpresa. Desculpar? Sim. Ricardo respirou fundo. Quando meu pai te trouxe para a empresa, eu achei que ele estava sendo sentimental demais. Achei que você não tinha capacidade. E eu estava errado. Ele olhou ao redor para o restaurante vibrante, cheio de vida. Você provou que eu não entendo nada de gente, só de números, continuou. Esse lugar aqui é o que a Rede Almeida sempre deveria ter sido. E eu quase destruí isso. Lúcia sentiu um nó na garganta. Você não destruiu nada. Você só esqueceu por um tempo. Ricardo sorriu, triste. Meu pai não esqueceu. Por isso ele sumiu, para lembrar o que importa. Ele estendeu a mão. Obrigado por ter salvado ele e por me ensinar que lucro não é tudo. Lúcia apertou a mão dele, emocionada. E naquele momento, ela soube. Ricardo tinha mudado de verdade. E tudo graças a uma vendedora ambulante que decidiu alimentar um desconhecido. 6 meses depois da inauguração, numa manhã ensolarada de sábado, Lúcia recebeu um telefonema de Dr. Alberto. Dona Lúcia, bom dia.
Osvaldo pediu que a senhora viesse ao escritório hoje à tarde. Ele tem uma surpresa. Surpresa? Perguntou Lúcia, curiosa. Que tipo de surpresa? Prefiro não estragar. Mas venha, 3 horas. Pode ser? Pode sim. Lúcia desligou o telefone intrigada. Nos últimos meses, ela e Osvaldo tinham se tornado próximos. Ele não era apenas um sócio, ele era um amigo, um mentor, alguém que acreditava nela quando nem ela mesma acreditava. Às 3 da tarde, Lúcia chegou ao escritório da Rede Almeida. Dessa vez, não sentiu mais medo ao entrar. Já conhecia os seguranças, cumprimentava as recepcionistas, sabia exatamente onde ficava a sala 402. Mas quando entrou, percebeu que não era uma reunião comum. A sala estava cheia. Osvaldo, Ricardo, Dr. Alberto e mais 6 pessoas que Lúcia não conhecia. Todos vestidos formalmente, sentados ao redor da mesa de reuniões. Havia uma tela grande montada na parede, mostrando fotos do restaurante Dona Lúcia. Osvaldo se levantou assim que a viu. "Lúcia, vem, senta aqui!" Apontou para a cadeira ao lado dele. Ela obedeceu nervosa. "O que está acontecendo?" "Você vai ver", disse Osvaldo, sorrindo misteriosamente. Dr. Alberto começou a apresentação, explicando números, gráficos, estatísticas. O restaurante Dona Lúcia tinha sido um sucesso absoluto. Em 6 meses, já era a unidade com maior fluxo de clientes da Rede Almeida. A satisfação dos clientes era de 98%. As avaliações online eram todas 5 estrelas. E mais importante, o lucro estava dentro do esperado, mas a essência estava preservada. Comida boa, preço justo, atendimento humano. E por causa desse sucesso, continuou o Dr. Alberto, Osvaldo tomou uma decisão. Ele olhou para Osvaldo, que se levantou e assumiu a palavra. "Lúcia, quando você aceitou essa parceria, eu te ofereci 10% de participação societária no restaurante Dona Lúcia." Começou Osvaldo sério. "E você aceitou, você trabalhou duro. Você transformou aquela esquina num lugar especial. Você provou que bondade e negócio podem andar juntos." Ele fez uma pausa. "E por isso eu decidi ampliar a proposta." Lúcia franziu a testa. "Ampliar? A Rede Almeida vai abrir mais 12 unidades nos próximos 2 anos, todas com o conceito comida de verdade, inspirado no que você fez", explicou Osvaldo. "E eu quero que você tenha 10% de participação societária em cada uma dessas novas unidades." Lúcia arregalou os olhos. Como assim? Cada uma?" "Cada uma", confirmou Osvaldo. "Você não vai gerenciar todas, claro, mas vai supervisionar, vai treinar os novos gerentes, vai garantir que cada restaurante mantenha a alma que você colocou no primeiro. E você vai lucrar com isso, porque você merece." Lúcia cobriu a boca com as mãos em choque. "Osvaldo, eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada", disse ele emocionado. "Você salvou minha vida, Lúcia. Literalmente. Eu estava quebrado por dentro, perdido, sem esperança. E você me alimentou, não só com comida. Você me alimentou com dignidade, com respeito, com amor. E isso não tem preço." Ele se aproximou dela e segurou suas mãos. "Agora é minha vez de alimentar seus sonhos, de dar para você e para os seus filhos a segurança que você sempre mereceu, de mostrar para o mundo que bondade vale mais do que qualquer coisa." Lúcia desabou em lágrimas. Osvaldo também chorou. Ricardo se levantou e colocou a mão no ombro do pai, emocionado. Dr. Alberto limpou os óculos discretamente, tentando esconder a emoção. Os contratos foram assinados ali mesmo. Lúcia agora era sócia de 13 restaurantes. Sua vida tinha mudado completamente. Mas o mais importante, ela continuava sendo a mesma pessoa, humilde, gentil, generosa. 2 semanas depois, aconteceu a inauguração da 2ª unidade do conceito Comida de Verdade. Dessa vez, num bairro carente da periferia. Lúcia fez questão de estar presente.
Quando chegou sua vez de falar, ela subiu ao microfone com os olhos marejados. Eu não vou fazer um discurso bonito. Começou, a voz embargada. Eu só quero dizer uma coisa. Tudo isso começou porque eu vi um velho com fome e eu fiz o que minha mãe me ensinou. Nunca deixe ninguém passar fome perto de você. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia cheia de trabalhadores, famílias, crianças. Eu não sabia quem ele era. Não importava. O que importava é que ele era um ser humano, e todo ser humano merece ser tratado com dignidade. Continuou. Então, se vocês levarem uma coisa daqui hoje, que seja isso. Bondade sempre vale a pena. Sempre. Pode demorar, pode ser difícil, mas ela sempre volta. E quando volta, ela transforma vidas. Os aplausos ecoaram pelo salão. Osvaldo, que estava sentado na primeira fileira, se levantou e aplaudiu de pé. Logo, todos fizeram o mesmo. Lúcia desceu do palco e foi abraçada por Osvaldo. Obrigado, sussurrou ele, por me lembrar do que realmente importa. Obrigado você, respondeu Lúcia, chorando, por me dar a chance de alimentar meus sonhos. Eles se abraçaram longamente, enquanto a multidão aplaudia. Naquela noite, quando Lúcia voltou para casa, ela entrou no quarto dos filhos. Os dois dormiam profundamente. Ela se ajoelhou ao lado da cama e sussurrou uma oração de gratidão. E então, antes de sair, olhou pela janela. Lá fora, a cidade brilhava sob as luzes da noite. E em algum lugar, numa esquina qualquer, outra vendedora ambulante montava sua barraca, lutando por um dia melhor. Lúcia sorriu, porque ela sabia que, se dependesse dela, essa luta ia ficar um pouco mais leve. Um prato de comida de cada vez. Essa história te mostrou que um simples prato de comida pode mudar destinos inteiros. Quantas vezes a gente julga sem saber quem está do outro lado da fila? Se a história da Lúcia e do seu Osvaldo mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita que bondade não compensa. Comenta aqui embaixo. Você teria feito o mesmo que a Lúcia ou teria virado o rosto, como muita gente faz todos os dias na correria da vida, sem nem perceber a dor do outro? Actualiza. Esa cintura de Shakira. Actualiza, actualiza. ¿Qué es esto? Lata. No seas así. Es que, ¿cómo más los voy a entretener si voy a estar aquí picando todo el rato? Tengo que hacer contenido de alguna forma, chicos. ¿Qué hay ahí? Un asqueroso bien empieza a hablar. Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar. Actualiza, actualiza. Dios mío, qué grande las letras y la barra alimentaria. Chica, soy ciega, ¿ok? No puedo, si le bajo me incomoda un poco. Necesito tenerlo así. Aparte, yo estoy jugando en una tele. Pero bueno, ya lo paso. Chica, ¿esto quieres ver? No veo una polla. Mira, ni siquiera puedo ver. Miren, nosotros vamos a entrar de allá, entonces entramos. Entramos y se ve esto. Y aquí debería estar la cafetería. Entonces yo creo que está súper bien. Ya, ahí yo creo que está. Y aparte no ha venido nadie. Voy a bajar ahí. Las más cercanas que tengo son las chicas. Prohibido el viewers planning. Necesito una canción más cantable. Esta canción no me motiva. No me motiva estar cantando.
Sunny blue, it's the sun. Shane, oye, estás loca. No me quiero asustar. Estás loca porque una ladrona. Voy a esperar. Si la Martu vendrá, vendrá. Ojalá que venga. También que venga. Basta, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos construyendo nosotros? Mm. God damn. Me perdí en mi propia construcción, chiquillos. No me acuerdo dónde era. Modélame así, no. Yo había dejado. Pose, pose, pose. ¿Qué es esto? Les voy a robar las cosas. Porque Modelo así, no me. Pose, pose, pose. Zinc. ¿Y yo para qué quiero zinc? Bueno, para algo lo querré. Pose, pose, pose. Sí, nomás. Pose, pose, pose. Es que esta no me la sé. Tienen un montón de mods. ¿Qué es esto? Perma. Chiquillos, podemos tener un... No. Vamos a hacer... Vamos a tener una cafetería para que sea la tapadera de que tenemos una fábrica ilegal de dinosaurios, ¿ok? Au. Pose. Ah, la tontera, me estresa. Ya. Pose. Lavado de dinero, claro. Mushroom people, letting you wanna stay. Can't believe you. Let your mother pray. Up, para, pam, pam. Chiquillos, ustedes tienen que ser conscientes que yo en algún momento voy a tener que rolear. ¿Ok? Así que ustedes quiero que se preparen mentalmente para eso. Fuerte. Pero bueno, parte del oficio. Mushroom people sitting ya wanna stay. Can't believe you. Let your mother pray. Sugar. What is right in my pocket? Yeah, right in my pocket. Oh, baby. She's old. Quiero saber qué es eso como de 4 ojos. The kombucha mushroom people letting you wanna stay. Can't believe you. Let your mother. Ay, sí. I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Se me acabó. Me quedé sin antorchas. In the end that goes away. In the end that goes away. What do I feel? What do I say? In the end that goes away. 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 ¿Qué cojones es eso? Yo ahora solo vengo por hierro. Baby, no money. Baby, no money. No me sé esta canción del...
Bebé no mani. No casi puras canciones del Bebé no mani. Mi canción. Mi canción. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok? La 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 la. Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Ricky Cucu Caca. Ricky Cucu Caca. Es la mejor canción que vas a escuchar en tu vida. Eso es. Ricky Cucu Caca. Oh. Eje. Tú juras que yo no conozco. Yo vivo del Minecraft, cabrón. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. ¡Ah! No se puede craftear, no se puede craftear. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. Espérate. No, 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 no. Si ese cabrón no me la va a ganar. No me la va a ganar. ¿Cómo es posible? Si es solo un cofre. Lo peor es que yo lo vi. Ah, yo sabía que era fake. A ver. ¿Cómo estás? Ricky Cucu Caca. Caca. Más encima no traje el barco. No me importa.